Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Event 3, tá on. Hoje com a presença ilustre do Tonico Novaes, da agência Next Gen, né? E também muito conhecido aí por anos da Campus Party, também pela Pixel Show, por vários eventos. Tonico, eu queria te agradecer bastante por você ter vindo aqui. E acho que para começar, para quem ainda não te conhece, que eu acho um absurdo, né? Porque você é super conhecido no segmento, conta um pouco pra gente aí quem é o Tonico. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, pelo carinho, o espaço aqui, né, da gente estar junto compartilhando conhecimento. Bom, Tonico trabalha com eventos há 20 anos ou mais, Olha. não mais, quase 30. Justo. Quase 30 anos. Comecei com música eletrônica lá atrás, na década de 90. Passei por grandes festivais, tive bares, depois fui parar na Campus Party, fiquei 10 anos com a Campus Party, hoje com a agência, como você mencionou, a Next Gen, de uma agência de eventos proprietários, nos quais eventos aí, os principais, temos aí o Pixel Show, Legal. o Printer Chef, e esse ano, né, depois de uma década à frente da Campus Party, encerrando o ciclo aí com a Campus Party. Que legal, tem bastante evento. Aí tem bastante história para contar, né? Acho que esse é o principal ponto, né? História. Eu tenho até uma palestra, né, que eu com uma frase que eu roubartilhei da minha esposa. Que bom, muito eu bom. roubartilhei dela, né? O título da palestra é "No fundo do meu poço não tem cola, tem mola". E eu vou contando todos os momentos de dificuldades, né, que eu tive ao longo da minha carreira e todos os momentos que eu fui ao fundo do poço e que eu voltei muito mais forte. Acho que essa é um pouco da vida do empreendedor, Sim, né? com certeza. Como que a gente vai até o fundo do poço, se recupera e volta como uma fênix. Não, com certeza, é muito bom. Tonico, para começar, até queria, você conhece muito bem de evento. E normalmente a estratégia comercial talvez seja um dos principais pilares, né? Porque o cara começa o evento e a parte comercial é que pega. Conta pra gente aí quais são os pilares da estratégia comercial, normalmente, que para você é mais importante. Bom, o grande segredo do evento sempre é o planejamento. Tá. E eu costumo dizer também que o planejamento ele tem que ser responsável por 20%, 30% do seu tempo. E depois Perfeito. Você tem que entrar na execução. Mas quando você entra na execução, é a pré-produção, que pode durar até 2, 3 meses de pré-produção do evento. E você não adianta misturar o seu pré-planejamento. Obviamente que você vai ajustando a rota, né? Não. Como um avião, né? Que você ele faz um percurso gigante e você vai aos poucos ajustando essa rota. Mas você não tem que tomar muito cuidado para não querer ajustar demais a rota, que você acaba perdendo o destino. Então, acho que o segredo está nesse planejamento de maneira correta. Perfeito. E a execução, você tem que tomar muito cuidado para não, em cima da hora, não aparecer aquelas ideias mirabolantes, que aí você acaba desfocando todo o seu time para buscar uma solução que vai te trazer muito mais problema do que uma solução de fato. Isso. E é até engraçado, porque eu tenho um amigo que faz eventos e ele estava falando para mim, ele falou algo muito parecido com o que você falou, mas ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, John, qualquer ideia genial que apareça de última hora, sempre eu boto pro ano que vem. É isso aí. Você tem que... Olha, tive uma super ideia, mas vai ficar para o ano que vem. É perfeito isso, porque você tem que ir ajustando um pouquinho a rota. Obviamente, a comunicação não está surtindo efeito. O que a gente pode fazer para melhorar? Mas não vamos pivotar a nossa ideia de evento, a não ser que você esteja fazendo um desastre de evento. Mas normalmente não é o caso. Então você vai ajustando só a sua rota, mas o planejamento é o mais essencial. Entendi. E aí, por exemplo, quando você está pensando ali na parte comercial, você falou, planejamento é essencial. Mas você também tem alguns pontos que são bem específicos, como, por exemplo, precificação. Isso é uma dúvida comum do pessoal, né? Como que normalmente funciona uma estratégia de precificação para o evento? Olha, hoje em dia, eu contei aqui que eu vim, né, da música eletrônica. Né? Eu acho que a música serviu até para me dar um pouco de know-how nisso. Né? No passado, a gente vendia muito ticket e vendia no bar também, os grandes eventos. Com o decorrer do tempo, o ticket parou, começou a diminuir a venda. Né? E aí, o que acontecia muito nos eventos de música que a gente fazia, a gente acabava vipando a galera, né, para ganhar no bar. Então você vendia alguma coisa de ingresso, mas vipava 80% do evento, Olha que é só, uma quantidade altíssima, e elevava o preço das bebidas no bar para aumentar a sua margem. E aí, com isso, você conseguia ter um equilíbrio ali, ter um evento mais sustentável.
Com os eventos, a gente teve uma venda de tickets muito boa. Tá? Eu acredito que a gente teve uma venda de tickets muito boa. Esses eventos que eu faço mais de inovação, de tecnologia, principalmente entre 2016 e 2020. Depois da pandemia, tudo mudou, porque a oferta de conteúdo ela ficou muito alta, né? Você lembra, por exemplo, não sei se você vai lembrar, mas acho que a nossa audiência aqui vai poder lembrar que na época da pandemia, o nosso Instagram, o que tinha de live, tinha mais live do que a nossa TV a cabo, né? Assim, uma quantidade, uma oferta de conteúdo gigantesca. Então, hoje em dia, você tem uma oferta de conteúdos muito grande. A gente vê já dentro dos eventos uma grande mudança. Primeiro a diminuição da venda de tickets. E aí a gente começa a ver o mesmo sintoma que eu via lá atrás nos eventos de música antes da pandemia, antes de 2015. Agora eu começo a ver uma diminuição da venda de tickets. E você começa a ver que não é só nos meus eventos, em vários eventos, né? E aí eu vou citar, eu lembro Rock in Rio vendia sold out em poucos minutos, né? Abria. Hoje em dia você vê vendendo ingresso até horas antes dos shows e tudo mais. Então, já mudou um pouco o comportamento do consumidor na compra de ingresso. E outros eventos são assim também. Né? Começou a ficar mais difícil a venda de ingresso. E aí eu vejo os produtores se baseando mais no patrocínio, buscando a receita principal dos patrocinadores, dos mantenedores do evento, do que o próprio ticket, porque está cada vez mais difícil. Então, às vezes, você tem que, de fato, vipar, trazer as pessoas de graça ou com um desconto bem agressivo, mas você vai começar a compensar isso através dos patrocínios. E aí cada um vai enxergar onde está, né, a sua equação para fazer essa entrega. Então, acho que hoje o planejamento comercial, seja ele de patrocínio, seja ele de venda de tickets, ele é muito importante para você equalizar isso da melhor maneira possível. E aí acho que tem um ponto importante, que é essa mudança de comportamento, né? Porque se for ver depois da pandemia, pega na vida pessoal nossa. A gente se acostumou com um monte de coisa que, por exemplo, olha a quantidade de vezes que a gente saía para jantar anteriormente, né? Tipo em 2015 até 2020 ali, né? Com o auge quando começou a pandemia. E para depois. Então hoje, já passou depois, mas você se acostumou com algumas coisas. Então às vezes você pede um restaurante muito bom para comer em casa. Você deixa de ir. Até com a coisa básica. E para feira não é diferente, né? E quem gosta de cozinhar pode fazer em casa também, porque hoje tem uma tem uma série de influenciadores de cozinha, né, de gastronomia, dando dicas de como você preparar aquele prato. E as pessoas começam aí também a ter uma espécie de convívio social diferente na sua própria casa, fazendo jantares e tudo mais. Né? E os próprios deliveries também vêm quebrando um pouco esse hábito de consumo de ir ao restaurante que você mencionou. Perfeito. Não, e é um ponto muito legal que você estava falando, porque assim, quando você percebe que é difícil trazer as pessoas, talvez você tenha um ponto que é a equalização do valor, né? Tipo, o cara já não quer sair de casa, ainda você vai cobrar caro, é mais um step ali para o cara falar, não vou. Mas você tem essa dificuldade que você precisa chamar esse usuário para ir na feira, ou seja, às vezes o preço tem que estar correlacionado, às vezes tem que pensar até em data, porque se o cara pensa que está numa data que tem muito trânsito, talvez ele não queira ir, localização, tem tudo, né? E pior, né? Agora está cada vez mais difícil você... É tanta informação que é difícil você divulgar. Né? Eu, por exemplo, sou da década de 70, né? Sou fã de Titãs. Né? Eu descobri que teve o show do Titãs no Allianz quando já estava sold out os 2 dias. Eu nem sabia que estavam vendendo e eu perdi né, o show do Titãs. Porque é muito difícil. Primeiro que eu já barro as informações porque senão a gente fica louco com a quantidade de informação. Então a gente já tenta barrar ao máximo a propaganda, a publicidade. Então, do meu lado também, do lado oposto, como divulgador, eu vejo que está cada vez mais difícil chegar no meu público. Como é que eu aviso ele? Por mais que eu tenha lá uma base no meu Instagram de, sei lá, de 500 mil de pessoas
né, no meu Instagram comercial. Como é que eu chego nesses caras? Se eu não impulsiono, se eu não coloco dinheiro, a Meta não me ajuda a falar com eles, o Google não me ajuda a falar com eles, né? Nenhum dos Big Techs me ajuda a falar com eles. Eu tenho que colocar muito dinheiro. Então mudou essa forma de comunicação, que antes era muito mais fácil. A gente colocava no Facebook. Se fosse um post no Facebook que gerasse muito engajamento, com muitas pessoas comentando, aquilo já ia pro trend ali na timeline e todo mundo ficava sabendo. Hoje em dia é muito difícil isso. Você compete com muita gente grande, com muito investimento e você tem uma dificuldade. Então, são mudanças de hábito que você vai tendo que se acostumar com o tempo e faz parte do seu planejamento que você tem que mudar, das rotas, né, dos ajustes de rota que você tem que ir fazendo, tanto na parte de planejamento comercial, de divulgação, de marketing, etc. E esse talvez é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala nesse custo de visibilidade, de awareness ali, esse custo de marketing, talvez de uma maneira mais ampla, ele tende sempre a aumentar, né? Ou seja, o Google não vai te cobrar menos, o Meta não vai te cobrar menos, né? É o famoso CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Então, qual é o custo que você tem para adquirir cada cliente? Então, e são vários fatores que a gente tem. É o fator do cara que se inscreve, e aí quando eu começo a vipar mais para compensar no patrocínio, eu sei que esse cara que se inscreveu gratuitamente, ele pode não ir, né? Porque ele não pagou, né? Então, eu sei que a quebra é maior. São várias nuances que você tem que controlar, né? E, como eu disse, ao longo do trajeto do avião, você vai ajustando a sua rota. Legal. E assim, com relação a público brasileiro, porque como você tem um conhecimento muito amplo, você sente uma diferença? Assim, o público brasileiro é um pouco mais sensível ao preço ou isso talvez seja um fenômeno mundial? Eu acho que é difícil falar de público brasileiro, tá? Você pode falar de público de São Paulo, Rio. Eu faço eventos pelo Brasil inteiro. Perfeito. E eu me sinto como se eu fizesse evento em países distintos. Porque a forma de comunicação em São Paulo e a forma de comunicação em Recife são completamente diferentes. O Recife funciona muito outdoor. São Paulo não funciona outdoor. Então, depende muito. Goiânia funciona muito o bus door. Né? Então, a gente depende muito de como você vai fazer. Às vezes, você vai fazer um evento em Aracaju ou em Teresina, no Piauí. Você tem lá no evento uma fila para entrar de 1 quilômetro, ou 1.000, 2.000 pessoas na fila para entrar, e os caras na fila estão embaixo de um sol, um puta calor, mas você passa e eles ajoelham aos seus pés e agradecem por você estar lá, por estar levando aquela iniciativa para uma cidade tão remota, né, como Aracaju, que por mais seja uma capital, Teresina, que seja uma capital, mas você está levando aquela iniciativa. Se você faz isso aqui em São Paulo, você é xingado até a 5ª geração nas redes sociais, que você não sabe organizar evento, que tem uma fila gigantesca. Se o ar-condicionado está muito forte, você não sabe controlar o ar-condicionado. Se o ar-condicionado está muito fraco, você não sabe. Você escuta reclamação de tudo que é lado, porque a oferta aqui é muito grande, né? Então, é diferente você ter um público em São Paulo, ter um público numa cidade, numa capital do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul. É diferente. Então, por mais que a gente fale, e por mais que a gente fale português, né, em todos, em alguns o dialeto é até diferente, a forma de se comunicar também é diferente. Então, Brasil, de fato, é um país continental, né? Que quase representa, sei lá, 6, 7, 8 países da Europa. Não, com certeza. E é o que você falou. Nós somos enormes, quase vários países aqui dentro, então você tem temperaturas diferentes, climas diferentes, exigências diferentes. Né? Isso é interessante. Você falou, poxa, em São Paulo o cara é exigente. Às vezes você vai para um outro estado que a pessoa tá só de evento tá lá já está feliz. Você vai num SXSW, por exemplo, que é um super evento reconhecido em Austin, né? Você chega lá, eles capricham na cenografia no palco principal e só. Totemzinho espalhado pelas coisas, projetor com telinha de fio de nylon pendurado no teto e não tá ninguém aí com isso, com a cenografia. Aqui no Brasil não, no Brasil todo mundo é preocupado, você precisa ter uma cenografia super ultra em todos os palcos, inovar aqui, trazer o painel de LED, papapi, papapá. Lá não é bem assim. Então, assim, o Brasil se preocupa muito ainda com a forma da coisa acontecer e eu acho que são apenas características
características de um lugar e de outro, tá? Mas quando eu falo Brasil aqui, eu estou citando mais o eixo Rio-São Paulo. Sim, quando você sai mais para o Nordeste, para o Norte, não tem muito essa exigência na cenografia. Entendi. Legal, bacana. Isso é bom saber, né? É bem interessante. E aí, quando a gente estava falando ali até de meta, de Google Ads, né? Então tem um ponto importante que é os canais, né? Que você consegue atingir esse público para vir na feira. Seja tipo público pagante ou às vezes até o VIPado que a gente está falando, né? Hoje, quais são os canais prioritários que você usa ali para conseguir alcançar essa audiência? Tudo. Tudo. Eu acho que o que você tem que fazer hoje é ter uma quantidade expressiva de canais que cheguem no seu público, né? E são vários o seu público, né? A gente tem que definir ele, né, por perfis atitudinais, principalmente, né? Porque às vezes o mesmo cara ou a mesma mulher de, sei lá, 30, 35 anos com a mesma formação tem gostos e atitudes diferentes, e você vai encontrar eles em ambientes diferentes também. Então, além das big techs, né, Google, Meta, TikTok e demais, você tem que também ter os parceiros de mídia. Quem são os seus parceiros de mídia? É o Grupo Globo, é o Grupo Metrópolis, é o Grupo SBT, é o Grupo Record, eu vou falar também com o Estadão, eu vou falar com o Correio Brasiliense. Independe, você tem que ter vários canais, né, para chegar, porque no final o que você quer com isso é ativar o boca a boca. Sim. A partir do momento que o cara... Porque o cara não... Se ele for impactado só uma vez, ele não vai ver relevância nenhuma. Mas se ele for impactado quando ele abriu o celular, se ele for impactado quando ele viu no metrô, se ele for impactado quando ele viu no ônibus, se ele for impactado quando ele escutou na rádio, se ele for impactado na TV, em diversos momentos, aí ele vai falar, opa, esse evento é legal, tá todo mundo falando desse evento, né? Aí sim ele vai causar a curiosidade de levá-lo. Então, como é que você faz para impactar esse cara 4, 5 vezes em meios diferentes? E essa é uma pergunta complicada, né? E assim, é uma situação complicada porque hoje você tem um excesso de informação. É muito anunciante, é muito canal. A gente tá o dia inteiro impactado aqui, é o WhatsApp sem parar, é e-mail, aí chega spam, chega tipo anúncio que você tá vendo, né, o dia inteiro. E aí você fala, como que eu consigo? Porque ele não precisa ser só impactado. Muitas vezes ele precisa ter um impacto que tá todo mundo falando daquele evento para ele querer ir no evento, né? E a gente procura buscar atrair comunidades, tá? Ou atrair coletivos para isso. Legal. Porque aí é mais fácil de você convencer as pessoas de irem. É raro você, sei lá, por mais que você goste de rock popular, você está navegando na internet e fala assim, vou comprar um ingresso para ir no Rock in Rio. Vai lá e compra. Não, para você ir, você tem que ter os seus amigos que vão também. Sim. Você vai com os seus amigos. O João, o André e o Roberto vão também. Vou comprar também. Então, a compra ela vai muito de coletivos. Como é que você ativa esses coletivos? Como é que você identifica esses coletivos e vai ativando eles para que cada vez mais pessoas possam ir? Porque aí sim você vai ter os seus promotores, né, que vão falar, olha, eu já estou indo, você vai também? Eu já comprei, você vai também? Eu já consegui o ingresso, você vai também? E aí você vai ativando esses coletivos. Acho que esse é o grande X da questão na divulgação. Quem são os seus coletivos? Onde você vai encontrar os seus coletivos? Onde você vai pegar? Sim. É na universidade? É nos cursos? É através da mídia? Como é que você vai encontrar cada um desses coletivos e vai ativar neles o interesse pelo seu produto? E essa eu acho que é uma grande sacada. Você falou, né, caiu aquela ficha aqui, né, de coletivo. Ou seja, você precisa identificar esses pequenos coletivos, porque são eles que fazem a força do evento, né? Evento, na verdade, é construção de comunidades, né? Então, você vai criar comunidades e nele... no Pixel Show, por exemplo, a gente tem comunidade de VR, a gente tem comunidade de artistas plásticos, a gente tem comunidade de músicos, a gente tem comunidade de economia criativa, de confecção, de artesanato. Como é que você ativa cada uma dessas comunidades, desses segmentos, para eles já começarem a se interessar e estarem no evento? E depois você vai pulverizando cada vez mais, primeiro com os mais heavy users de cada uma dessas comunidades e depois você vai indo para as periferias dessas comunidades. E aí também talvez a gente esteja falando até em influencers, né? Claro. Influenciadores também ajudam. Hoje os influenciadores
do Instagram, do TikTok, etc., é o que na minha época a gente conhecia como global. Sim, né? exatamente. Os globais, né? Os atores que eram da Globo, que faziam malhação e etc. Hoje em dia, esses caras eles são muito mais importantes do que um anúncio na televisão. Porque esse cara vai lá, faz um stories, esse cara tem 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. E o engajamento dele, você mede pelo engajamento. Mesmo nos 15 milhões ele atinge, sei lá, 300 mil pessoas. Num stories ele atingir 300 mil pessoas, ele falando do seu evento, já é uma super mídia para você que vai te ajudar a divulgar. Isso é bem bacana, né? Não tem como... É o que você falou, você precisa de todos os canais. Talvez tenha um equilíbrio entre eles, mas... É isso, você tem que pulverizar. Se o seu público viu no influenciador, que também é influenciador dele, viu num anúncio patrocinado no Instagram, depois ele viu, ele foi pegar o metrô e viu lá num outdoor, lá no indoor dentro do metrô. Depois ele saiu, viu no Buzzdoor. Depois o amigo dele comentou que comprou o ingresso. Pronto, atingiu o cara e comprou o ingresso. Então, é difícil você falar o que me dá retorno, né? Como que eu vou mensurar tudo isso? É difícil, a gente tem que ver o que vai te dando retorno e cada cidade é de uma forma. Hoje, o Pixel a gente faz em São Paulo e Brasília. São bem diferentes. Você atingir um público em São Paulo é diferente de Brasília. São cidades completamente diferentes. Sim, perfeito. E você fala até de métricas, né? Eu acho que assim, um ponto importante, você tem que analisar as métricas, mas chega num momento que você não consegue mensurar 100% daquilo, né? Até um case... um cliente nosso, né? Tipo, a gente estava batendo papo, trocando ideia e tal, e amigo também. E ele, isso mais já faz anos atrás, faz uns 6 ou 7 anos. Ele falou, esse negócio do Instagram, tipo, olha aqui no Analytics, não dá resultado nenhum. Aí eu falei, é que você não tem a percepção ainda, né? Tipo, tem um lance de awareness pra você e tal. Ele, não dá. Eu falei, então desliga. Ele desligou, mas foi batata. Ele desligou, na semana seguinte ele vendeu 30% menos, assim, sabe? Então, às vezes, o número não está tão exposto, mas aquilo faz parte de um contexto. Claro, né? Claro. Você vai criando o awareness, você vai criando o boca a boca, né, entre as pessoas. Ele vê lá no Instagram, depois ele vê no ônibus, depois ele escuta na rádio, depois ele chega em casa e vê o influencer falando e fala, opa, esse evento eu preciso estar. Porque todos nós temos a questão lá do FOMO, né? Do Fears of Missing Out. Né? Então, todo mundo fala assim, eu não posso ficar de fora disso. Então, é isso que a gente tenta ativar nas pessoas de maneira subconsciente. Sim. E aí, quando a gente está falando de métricas, hoje, quando você faz um evento, tem aquelas métricas no começo, que você já vai avaliando ali engajamento, redes sociais, está crescendo, não está? Tipo, quantidade de pesquisas pela marca. Mas assim, você também tem métricas do outro lado, que é a quantidade, às vezes, até de venda de ingressos, né? Quais são as principais métricas que você fica ali fissurado quando você faz um evento? A gente sabe já que a principal procura são nas últimas 3 semanas. O que dá um frio na barriga daqueles, né? Você vai aquecendo, mas a grande procura vem em cima da hora. Mas acho que o nosso grande desafio é como inverter isso, né? Como fazer com que ative o máximo possível de antecedência para não ficar esperando só as últimas 3 semanas, porque senão você pode morrer na praia. Então, como é que você vai ativando isso de uma maneira gradual para que quando chegar nas últimas 3 semanas você já tenha ali uma massa bem interessante que o que vai vir depois vai só ajudar a deixar o evento ou sold out ou bombado, que é o sonho de todo produtor, né? Chegar nas vésperas do evento e anunciar um sold out, né? Olha, lindo. Não cabe mais ninguém, quem registrou, quem não registrou, tchau. Esse é o sucesso, né? Esse é o sonho de todo produtor, né? E aí talvez tenha um ponto interessante até, o sold out, ele é o sucesso, mas ele talvez seja o primeiro passo já para um ano seguinte de sucesso também, né? Claro, para você ou aumentar o evento ou não. Tem gente que fala assim, não vou aumentar, vou manter esse padrão aqui e as pessoas que corram para comprar, porque o sentimento de escassez também é bom, né? Para o produtor. Aí depende muito da estratégia de cada um, que pensa se a médio e longo prazo. Olha só, e esse ponto que você falou é legal, né? Porque você tem que ter esse sentimento de escassez também, em algum momento. Ou seja, você passa por um lance de planejamento que você tem precificação, mas, por outro lado, você também tem outras questões, sei lá, como, por exemplo, o tamanho do espaço. Ou seja, se você pega um espaço muito grande, não vende tudo e aí fica aquela sensação de, não, o evento está meio vazio. Mas, às vezes, um evento menor, lotado, mais cheio, as pessoas... né, falando uma com as outras mais próximas, dá uma sensação de sucesso maior também, né? Total. Teve até um evento recentemente que aconteceu aqui em São Paulo de uma
que agora é de uma empresa brasileira de tecnologia e tudo mais, que estava muito vazio. Olha só. Né? E é um evento consolidado que vinha lá do sul do país e tudo mais. E você andava pelo evento, uma pena, porque assim, um evento bacana. Mas eu acho que talvez fosse a questão de configuração dele, sabe? Não precisava ter feito gigantão, poderia ter diminuído um pouco o tamanho, que para quem foi daria uma sensação mais gostosa de estar no evento, sabe? De mais cheio e tudo mais. Mas faz parte, depende de cada um. Às vezes o cara já alugou 4, 5 pavilhões, não tem como não usar aquilo. Sim. Eu deixaria para trás. E até tem um, eu não sei se é o mesmo evento, mas tem um caso curioso, porque eu encontrei uma pessoa no evento que me falou o quê? Falou, pô, mas eu gostava como era no ano passado, que todo mundo se encontrava. Ele falou, tô aqui procurando... Aí ele falou o nome de 3, 4 conhecidos, né? Ele falou assim, pô, tô aqui procurando os caras há meia hora, não consigo achar, cara. Mas tem isso também, ou seja, tem esse lance do networking até. Claro, você vai para... encaixa no mundo. Eu acho que no final, o evento, cada um tem a sua peculiaridade, né? Sim. Mas, tirando, obviamente, eventos de música, né? Que o astro principal está no palco lá, né? Mas sim, a maioria dos eventos de inovação e cultura, tecnologia, as pessoas vão pelo network, as pessoas vão para construir pontes entre elas, né? Então, acho que óbvio que depois outros vai ter objetivos secundários ou assuntos secundários, que é um palestrante, um workshop, um hackathon, uma experiência, o que quer que seja. Mas, no fundo, o que move as pessoas e que eu vejo nas pesquisas, o principal é o networking. Olha só. Porque se você for ver, é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Você pega 10 anos atrás, você tinha uma certa dificuldade de ter um conteúdo maravilhoso, tipo, de forma pública. Hoje, o que o cara mais quer é ter um canal no YouTube, quer ter um Instagram conhecido e tal. Então, ele faz conteúdo para ser conhecido. Então, muitas vezes, quando ele vai dar uma palestra, é um assunto que já está um pouco batido. É difícil ter uma palestra de um assunto 100% novo, né? É difícil trazer um cara que nunca veio, né? E o sonho de todo mundo não vem para palestra, né? Que é o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, né? Esse é difícil. E o Bill Gates e sei lá, mais meia dúzia aí, né? Esses nem vêm, né? Ou quando vem, hoje é um valor tão fora da caixa, né? Tipo, $500 mil, $1 milhão, que pra gente é surreal, né? É um valor muito alto que acaba não fechando a conta. Então a gente acaba, principalmente esses eventos de inovação, de tecnologia, apelando para quem são os youtubers, né? Que são os influenciadores, que esses sim vão arrastar público e vão encher um palco. Mas o público em si quer ver esses caras e o resto não vai querer ver palestra que 30, 40 pessoas no palco. Eles querem participar de workshop, que é atividade mão na massa, aprender a fazer mesmo, aprender a como fazer ali. E segundo, experiência. Como é que ele participa ativamente daquela experiência, aquilo se transforma em algo diferenciado para ele. Então, acho que isso que a gente vem buscando, principalmente no Pixel Show. A gente tem os influenciadores que fazem as grandes palestras, mas de resto é workshop. As pessoas querem aprender como fazer atividades de pintura, de motion, de filmmaker, etc. E também participar de experiência de realidade virtual, de games, de inteligência artificial, de música, vários tipos de experiências que vão trabalhando vários sensações do seu corpo. Mas esse é um desafio também, né? Porque se você fala... Antigamente o evento era, vamos colocar umas palestras aí e o pessoal quer ouvir as pessoas falarem. Legal. Hoje em dia não é tão simples. Então você tem que trazer experiência, um workshop, você tem que trazer uma série de coisas ali para trazer ele. E mesmo a palestra, eles querem muito mais a palestra que eles podem trocar com o palestrante, perguntar, participar. Né? Então, por exemplo, eu fiz agora Campus Party, fiquei 10 anos à frente da Campus Party. Esse ano encerra-se um ciclo de uma década com a Campus Party. Mas entregamos agora uma em Aracaju e outra em Goiânia. Nas duas, nós fizemos um momento com o Felipe Tito no palco, no qual eu entrevistei ele. E eu, em Aracaju, fiz uma entrevista de mais ou menos uns 30 minutos com ele.
com mais 30 minutos da galera perguntando. Que legal. E a parte da galera perguntando foi muito mais legal. Então, quando a gente chegou em Goiânia, eu falei para ele, eu vou diminuir a parte que eu te entrevisto. Eu fiz a parte dele com 15 e deixei 45 para a galera entrevistar ele. Porque a primeira parte é mais um aquecimento, né? Mais aquela para ele poder trazer os principais insights e depois a galera traz também quais são as dores do empreendedor, né? Para ele, que é um empreendedor de sucesso. Hoje, né, é dono de uma holding aí, milionário, tem seu próprio jato, ator e tudo mais, trabalha muito a sua marca pessoal. Então, assim, é legal as pessoas, né, poderem trocar com ele também, trazerem as suas dores que ele possa consertar. E isso é até um caso curioso, porque eu fui recentemente numa feira, conversando com o pessoal ali nos bastidores também, né? E eles falaram que todo mundo gostou muito das palestras, tal. Tá falando até com o Diego, que é conhecido meu ali. Falou, o pessoal adorou as palestras, mas o que eles mais gostaram, olha só que curioso, foi um painel que tinha os especialistas e eles estavam respondendo as perguntas do público. E então eles já estão pensando no próximo ano como que eles aumentam isso, o tempo disso, porque é o que mais engajou. Se você olhar um pouco o grande cenário, né? Todos os segmentos da sociedade, eles se desenvolveram muito nas últimas décadas, né? E aí eu vou construir um racional para chegar de volta na educação, tá? Então, saúde, a gente se modernizou pra caramba na saúde. Meio de transporte, nos últimos, 50, 60 anos, nos modernizamos muito no meio de transporte, né? Segurança também, nos modernizamos muito na segurança. E a educação ficou meio que parada, né? Tirando meia dúzia aí, meia dúzia de maneira de falar de escolas privadas e universidades privadas, a maioria, né, é um professor falando com alunos escutando de maneira contemplativa, né? E hoje em dia, este aluno está até às vezes com um smartphone ou um tablet na mão, falando, nossa, quanta bobagem esse cara está falando aí, não é nada disso aí que ele está falando, né? E as palestras vão um pouco por esse lado também, né? Hoje o cara falando numa palestra, todo mundo já tem acesso ao conteúdo. E todo mundo quer participar e opinar. Todo mundo quer dar a sua opinião. As redes sociais são o maior exemplo disso, né? Tem gente que brinca que a rede social deu voz a idiotas. Não importa, não importa. As pessoas querem dar a sua opinião. Né? Então, eu acho que as palestras estão vão muito ao encontro disso. Né? Quando a gente percebe que as pessoas não querem mais palestras contemplativas, elas querem participar, elas querem dar opinião, elas querem interagir, querem poder ser uma troca. E aí eu acho que é por isso que os workshops e as experiências estão funcionando bem e as palestras ainda estão passando por um período de adaptação e transformação. Mas esse formato que você falou de uma palestra um pouco mais curta e ter pergunta e resposta, é muito legal. A entrevista também que você falou. Que é o engajamento, né? A interação. Bem legal isso. Que até, por sua vez, você volta um pouco aí pro digital, né? Ou seja, no mundo o pessoal entra nas lives e adora fazer perguntas. Exatamente. Muito, né, também. Como é que chamava aquele aplicativo que chegou e sumiu ao mesmo tempo? Clubhouse. Lembra? Clubhouse, né? Chegou e sumiu. Mas também era uma forma de todo mundo participar, com lives onde você tinha 40, 50, 60 pessoas participando ao mesmo tempo, né? E dando as suas opiniões. E você, de repente, no meio da pandemia, tendo a oportunidade de entrar em palestra com pessoas que você jamais imaginou. Né? Então, acho que é um pouco disso, né? É um pouco dessa tendência que vem se aplicando no mercado. Com certeza, né? E aí, por exemplo, você está lá no evento, o evento foi um sucesso. Quais são as métricas que você começa a analisar nesse evento para definir que ele efetivamente foi um sucesso, mas principalmente para projetar o ano seguinte? Olha, depende do evento e depende do que você quer e depende também do que quem está bancando ou te ajudando a bancar o evento quer. Né? Então, às vezes tem um patrocinador que colocou lá um caminhão de dinheiro e tem lá um stand e que está fazendo uma ação XPTO no stand e ele, no final, falou assim, não teve muita gente que engajou com a minha ativação. Mas se você não me deixar saber no início que esse era o seu objetivo, fica difícil para mim. Porque se esse é o seu objetivo, eu vou trabalhar também com outras ações para levar pessoas para essa ativação. Né? E eu vou, junto com você, construir essa história. Então, acho que cabe muito, e acho que isso falta um pouco no Brasil, das pessoas
perguntarem para o patrocinador, depois de fechar uma cota, depois de fechar um patrocínio, tá, beleza, fechamos aqui o patrocínio. O que é que vai fazer você renovar comigo no ano que vem? Qual o seu grande objetivo? Por que você fechou comigo? Tá, beleza. Você me passou um briefing aqui, eu atingi o briefing, consegui, acho que te convencer com as ações de planejamento que eu montei aqui, tá tudo legal. Agora, o que é que vai fazer daqui a 2 meses, 3 meses depois do evento, quando eu te procurar, bater lá na sua porta e falar, querido patrocinador, vamos renovar? Quais são as suas métricas? Sim. Me ajuda a te ajudar. Sim, né? Então, assim, me fala quais são as suas métricas que eu vou trabalhar para atingir essas métricas. Daí depende se a métrica dele é um ROI, se ele vai pensar num retorno por investimento, se a meta dele é um ROAS, que é um retorno por experiência, né? Ou se a meta dele é um ROAS, que é um return por satisfação, return of satisfaction. Então, depende, né? Qual é a métrica que ele vai estar colocando e você já pontuar com o seu time como que você vai trabalhar para ajudar ele a atingir aquele objetivo. Às vezes ele pode falar assim, eu estou fazendo esse evento porque eu quero aumentar 2% de market share. Opa, peraí. Não sou eu, não é com o evento que você vai fazer isso, amigo. Exato. Vai procurar outra ferramenta, porque aqui você não vai aumentar 2% de market share fazendo evento. Sim. Então, depende muito de como quem está bancando e como é que você vai estipular essas métricas. Sim. Óbvio que para a gente, como produtor do evento, é um evento cheio, né? Mais tempo das pessoas dentro do evento, né? Para a pessoa não entrar, ficar um tempo e sair. Né? Então, como é que a gente mede esse calor, né? E hoje a gente coloca câmeras pelo evento inteiro com reconhecimento facial. E através do reconhecimento facial a gente faz mapa de calor. Então a gente entende onde ficaram mais tempo as pessoas dentro do evento. Então assim, a gente consegue ter essas métricas entre nós para saber quais atividades geraram mais procura. Às vezes tal atividade não gerou tanta procura porque a fila era muito grande, porque o tempo da atividade também era grande. Então, isso tudo você tem que colocar na balança e entender. Mas, no final, esse é o básico que a gente tem como produtor de evento. Mas o principal é de quem está bancando, né? Sim. Porque no próximo ano você quer que ele volte a bancar aquele evento novamente. Isso é um ponto muito importante que você falou, porque é aquele negócio. Como evento, você pode ter uma série de métricas, ingresso, etc. Tal, mas, no final, a preocupação sua é um pouco individualizada com o expositor, porque ele tem que estar feliz para que ele volte no ano seguinte e tem evento, né? É isso aí. Então, a gente tem que combinar esse jogo muito bem para depois não falar assim, eu montei meu stand lá e sei lá. O stand até que ficou cheio, mas eu não vendi. Pô, mas você não falou que o seu ponto era venda. Se o seu ponto fosse venda, eu estaria analisando também o seu SKU. O que você vai colocar lá para vender? Qual o valor que você vai colocar? Porque se o seu stand está cheio e você não vendeu, talvez o problema não seja eu, o problema seja o seu produto. Uhum. E aí a gente precisa entender. Não, mas quando eu ponho para vender, sei lá, no shopping eu vendo. Tá, mas shopping é uma característica de consumo, o evento é outra característica de consumo. Sim. Vamos pensar juntos aqui como que a gente se ajuda. Sim. Eu acho que essa conversa aí, de novo, voltando na sua primeira pergunta aqui nessa entrevista, como funciona o seu planejamento comercial. Então, é o planejamento comercial com o cliente também. Eles têm que sentar com a gente e definir isso. E, para isso, uma equipe mais importante que uma equipe de venda é ter uma equipe de atendimento, que vai fazer o pós-venda ali, né? E o pós-venda começa no momento que o cara fechou o contrato. Então, essa equipe que vai gerar contrato, que vai definir as métricas, que vai estar acompanhando durante o evento, que vai procurar o cara da comunicação durante o evento e falar assim, olha, estou com um problema lá, meu patrocinador não está muito feliz. Como é que a gente ajuda ele a ficar feliz durante o evento? E aí a gente pode ir ajustando algumas rotas dentro do evento que a gente pode levando o público para ele. Legal, bacana. E assim, você falou algo que me surpreendeu, na verdade. Quando você falou assim, olha, João, a gente olha o mapa de calor para ver onde tem muita fila, onde tem muita gente, onde teve pouca, porque a gente tem que jogar mais lugar. As pessoas não podem ficar sem passar no lugar, porque tem um expositor ali, né?
Então, a tecnologia num evento, pelo que eu estou vendo, ela já começa a ser essencial em detalhes que eu nem imaginava, né? Antes as pessoas faziam isso muito com RFID na credencial, né? Ou na pulseira. Mas hoje não é mais necessário. Você consegue fazer tudo com câmeras. E a câmera, ela conta o reconhecimento facial único, sem identificar que você é você. Não necessariamente ela precisa identificar que você é você. E é um software que também, que a gente já trabalha, e que te dá segurança. Porque, por exemplo, eu quero achar o João. Eu pego uma foto do João, coloco no sistema. Primeira câmera que você passar, que ela identificou aquela foto, ela apita, ele está aqui. E daí vai te seguir durante o evento. E vou te achar. E pode ser para vários casos. Pode ser um caso de segurança, de um furto ou de um extravio que a gente esteja procurando alguém, de uma criança perdida, de qualquer coisa. Sim. Então, a gente usa também a tecnologia a nosso favor. Que legal, muito assim. E fora isso, porque eu não imaginava que tivesse nesse nível, né? Hoje em dia, fora isso, tem alguma outra algum caso de tecnologia que você fala, John, isso aqui é essencial, ou isso é alguma coisa que a gente está começando a usar muito legal, por exemplo, com inteligência artificial, que está todo mundo agora na vibe, né? Tem alguma coisa assim muito diferente que você a gente na NextGen tem um departamento que a gente chama Departamento de Tecnologia e Processos Digitais. Tá? A gente está sempre olhando como é que a gente pode otimizar melhor os processos de maneira tecnológica. E eu sempre falo isso muito para o Pedro, que está coordenando esse departamento, que o brasileiro gosta de palavras da hype. Né? Então, lá atrás já foi o blockchain, com o Bitcoin, né? Depois o metaverso. O metaverso desapareceu, sumiu do mundo. Né? O Facebook mudou o nome para Meta e depois desapareceu o metaverso. Mudaram por conta disso, né? Exatamente, mudaram por conta disso. E desapareceu o nome metaverso. Hoje é inteligência artificial e já se cogita que seja uma bolha, né? Porque os investimentos em inteligência artificial já se mostram que não se perpetuam para dar um retorno financeiro em cima desses investimentos. Mas está aí, né? É igual a bolha da internet lá nos anos 2000. Teve a bolha da internet, mas a internet está aí. Né? E vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. Acho que vai ter, de fato, alguma reviravolta no mercado, mas vai acomodar e vai continuar o uso normal. Então, o que a gente procura, João, é ter muito a compreensão de que a gente precisa se modernizar e utilizar novas tecnologias. Se a gente vai usar metaverso, se a gente vai usar blockchain, se a gente vai usar inteligência artificial, não importa. O que importa é a gente ir se modernizando e utilizando novas tecnologias para ajudar o nosso dia a dia, sempre colocando o ser humano no centro de tudo. Né? Não achando que as máquinas vão substituir os seres humanos e tudo mais. Esse paradoxo, né, da inteligência artificial eu gosto muito de fazer com eletrodomésticos. Tá? Na década de 40, quando começaram a surgir os eletrodomésticos, o que se contava para a dona de casa? Olha, dona de casa, agora a gente está trazendo a máquina de lavar, o ferro de passar roupa, o liquidificador e etc. Porque com isso você vai ter mais tempo para ficar com a sua família. Né? Então você vai poder ser mais eficiente e ficar mais tempo com a sua família. O que aconteceu? Os padrões de limpeza subiram, os padrões de arrumação subiram, a dona de casa ficou mais tempo arrumando a casa e menos tempo com a sua família. Eu acho que é exatamente o que vai acontecer com a inteligência artificial. Todo mundo está falando, olha, o empreendedor, o executivo, com a inteligência artificial você vai poder ser mais produtivo e com isso vai lhe sobrar mais tempo para você cuidar da arte, cuidar da sua família, ficar tempo com seu filho e etc. Não acho que é isso que vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu nos anos 40. As exigências e os padrões de resultado vão subir com a inteligência artificial. Todo mundo vai ter que trabalhar mais e ser mais produtivo com a inteligência artificial e você vai acabar trabalhando mais e tendo menos tempo para a sua vida no dia a dia. Ou seja, significa que a régua vai subir mais um pouquinho, né? Eu acho que é isso. Eita vida, aí dá o trabalho, né? O Tonico, aqui agora tem um ponto importante, a gente falou até de interação, né? E eu acho que também esse ponto que você falou é muito relevante, que é, no final, a feira é para o ser humano.
O evento é para o ser humano, A gente no Pixel Show, a gente vem embarcando numa campanha que quem lançou foi o Alok, o DJ Alok. Eu acho que ele foi muito feliz com isso, que é o Keep Art Human. Né? Então, ele fez lá não sei se você viu uns vídeos que ele tocava, e aí ficavam uns performáticos embaixo, todos de roupas pretas e luvas brancas, fazendo movimentos sincronizados. Legal. E quando eles faziam, parecia um telão de LED embaixo, porque ficava embaixo do DJ e parecia um telão de LED fazendo. E de repente aquilo se desdobrava em seres humanos, né? Só. E aí ele lançou, né, o movimento, que é o álbum dele, ele lançou o álbum dele, que é o Keep Art Human, e um movimento, que é o Keep Art Human. E nós, como um evento de economia criativa, que abraça muito a cultura, que abraça muito o ser humano, o artesanato, a economia criativa, estamos embarcando no Keep Art Human, que acho que é um movimento muito feliz para a gente. Vamos trazer a tecnologia para perto, vamos trazer a tecnologia para o artesanato, vamos trazer a tecnologia para a confecção, vamos trazer a tecnologia para o filmmaker, para o pintor e etc. Mas vamos colocar o ser humano no centro de tudo, porque no final é o ser humano que vai decidir tudo. Com certeza, muito bacana. E aí a gente até falou dos palestrantes, né? Falou, o público quer engajar com os palestrantes. Aqui também, o público quer engajar com gente boa, né? Então já pipocou um monte de pergunta aqui da audiência para você, Tonico. Deixa eu passar algumas aqui, ó. A Marina perguntou: como definir o melhor momento para lançar um novo lote de ingressos sem perder o interesse do público? Olha, depende muito do evento, né? Depende de você conhecer o seu público. Sempre é bom trabalhar, né, com o sentimento da escassez. Então, quando você... não tem problema você trabalhar com 20 lotes. Né? Se você abriu a venda cedo e você tem, sei lá, 6 meses de venda, vai fazendo a 15 dias e você vai virando os lotes gradativamente. Só não pode voltar atrás depois, né? Porque daí vai mostrar que vai dar uma sensação de fracasso no evento. Eles não estão conseguindo cumprir o plano de venda deles. Ou seja, significa que... Mas você já tem que ter planejado as datas do lote. Exato. Ou você vai trocando o lote na medida que vende. Você pode fazer os dois. Você pode planejar a data do lote e também fazer ao término de estoque. Então você vai trabalhando isso conforme as vendas vão acontecendo e conforme o seu interesse. Deixa eu ver aqui. Ó. A Beatriz mandou também mais uma legal aqui. Ó. Promoções e descontos de última hora ajudam ou atrapalham a percepção de valor do evento? Interessante isso. Depende se o seu evento tá cheio ou não. Se for muito em cima da hora, com promoções muito em cima da hora, dá aquela sensação de, flopou. Né? E os caras estão aí soltando ingresso a rodo. Então você tem que tomar muito cuidado. Né? De repente... usar datas que já estejam planejadas para isso, ou datas que tenham a ver com a temática do evento. Não sei, é um evento gospel, você pega uma data religiosa e nesse dia você faz alguma coisa religiosa. É um evento geek, você tem uma data geek ali, como o 4 de maio, né, que é o May the 4th with you. Né? Então, depende. Acho que se você planejar direito, não tem problema. Mas tem que tomar cuidado para não passar aquela sensação de evento flopado. Sim, E às vezes complica, né? Às vezes é melhor você segurar um pouco o frio na barriga, segurar as borboletas na barriga e seguir ali o seu planejado. E aí também a Patrícia, a última pergunta aqui, até para não... A gente sabe que você tem um tempo limitado, né? Ela colocou aqui, ó, como mensurar se a estratégia de vendas funcionou e usar esses dados para melhorar a próxima edição? Interessante. Eu acho que vai muito do que você combinou com o seu cliente. Né? Agora, se a estratégia de venda de tickets, né, que você use outros eventos seus e concorrentes como parâmetro. Né? E eu gosto muito de fazer o acompanhamento do dia 1, considerado o dia do evento, né, o dia 0 do evento, para trás, para acompanhar a venda e comparar com outros anos. Como é que está a venda aqui? No outro ano a venda foi melhor aqui. Por quê? Porque nesse ano a gente anunciou um palestrante nessa época. Porque nesse ano a gente anunciou alguma coisa. Porque essa época é melhor para isso. Fazer já um gráfico que você consiga ir diariamente entendendo a evolução de vendas. Eu acho que isso é muito importante. No final,
ciência de dados, né? Então, tudo é dados. Então, quanto mais dados você tiver e histórico de dados você tiver, maior o comparativo você vai ter para poder fazer análises e previsões de planejamento nos seus eventos. E até uma curiosidade, porque nessa pergunta eu achei interessante o que ela falou, mas surgiu uma dúvida minha. Por exemplo, quando você faz um evento, você coloca assim, pretendo vender X mil ingressos, por exemplo. E é normal que você chegue no 100% ou não? Ou tipo, normalmente a meta estabelecida é 70% do estimado? Como funciona isso? Depende muito. Eu nunca acertei na mosca um planejamento anual da empresa, né? Então, assim, e você continua fazendo um PNL, né, do ano próximo, dos 3 próximos anos, dos 5 próximos anos. Você sempre continua exercitando isso, mas você pode chegar perto ou passar muito, ou um ano que cai o presidente e aí fica tudo retraído, você já tem dificuldades. Às vezes tem ameaças de mercado, dólar alto, né, que não dependem de você e que podem acontecer, mas você tem que ir mapeando isso como todo empresário, e não é só de eventos, daí é de todas as categorias, né? Eu tive um consultor que uma época ele falou para mim, ele falava assim, é engraçado, todo cliente que eu vou dar consultoria, ele fala, não, o meu negócio é diferente, o meu negócio você não entende, o meu é muito diferente. Sim. Todo mundo acha que o seu negócio é diferente. Sim, é isso, né? Não tem jeito, né? Parece a China, né? Eu fui para a China muitos anos atrás, né? E no começo lá na internet, se você for ver, então você tinha uma dificuldade de ter informação. E é muito curioso, né? Porque eu fui em 3 ou 4 empresas do mesmo segmento e todos eles falaram para mim que eles eram o maior do segmento. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, né? Possível. Maior em quê? Eu falei, pô, peraí, né? Um é maior em faturamento, outro é maior em contratados, outro é maior em metros quadrados, cada um é maior em uma coisa. Os caras só falavam isso, né? É a mesma coisa, né? Tonico, para fechar, acho que a gente tem aquele bloquinho de 3 perguntas que são importantes, né? Perrengues, dicas e mensagem final. Queria, para começar assim, quais são os maiores perrengues que você já teve aí com esses eventos nos últimos anos? Olha, eu tive muitos perrengues, né? Eu acho que eu fiz até uma vez num evento um painel, né, onde eu convidei vários amigos produtores de eventos para cada um contar, né, seus perrengues, os seus problemas, né? E porque todo mundo gosta de contar o seu case de sucesso, né? Mas o barquinho navegando com bons ventos é fácil de contar, né? O barquinho sem vento é mais difícil. Então, assim, teve vários. Eu tive desde um sócio que encerrou recentemente comigo uma sociedade em janeiro, né, com o evento, com o ano todo planejado, você teve que replanejar em fevereiro e março. Eu já tive um evento planejado com o meio da greve dos caminhões, né, em 2018, que eu tive que jogar um mês para frente, ativar o seguro, e pela primeira vez eu vi o seguro fazendo sentido dentro dos eventos, né? Então, assim, já tive várias possibilidades, já tive briga com sócios, que eu entendi o quanto você consultar um advogado sempre antes de uma atitude é importante, né? Então, são aprendizados que vão te dando cancha, que vão te dando maturidade para você conseguir seguir a sua vida de empreendedor e não se abalar muito quando uma onda maior vem e pode te dar um caldo que você tem que botar a cabeça para fora, respirar para continuar nadando. Sim, e você aprende muito mais com os perrengues, né? Com certeza, é verdade, né? Com certeza. Tá certo. E assim, dica para quem vai começar a fazer um evento ali, qual que é a grande dica para a pessoa? Olha, procure trazer como um parceiro alguém que já tem experiência, né? Não tente do zero, porque vai ser mais difícil. Talvez começar menor, né? Como um sócio menor, com alguém que já tem experiência, possa ser um caminho, né? E aí, aos poucos, depois você vai crescendo, sendo maior, e um dia você vai ter essa experiência. Mas só caindo para você aprender, né? Você, meu pai dizia, você aprende no amor ou na dor, né? Na dor você aprende muito mais do que no amor. Com certeza, né? Mas isso eu achei muito legal que você falou, porque no final é aquele negócio, é muito mais fácil aprender com os outros do que aprender por conta própria, né? Claro. Então acho que tem esse ponto. E tem o segundo ponto que é tipo, na verdade, todos
todos podem cair, mas só os grandes se levantam, né? Exatamente. Então também tem esse lado. Você vai aprender com o perrengue. Acho que esse é um ponto importante, Exatamente. né? E aí, Tonico, acho que queria que você deixasse uma mensagem para a audiência. Tem muita gente aqui que faz eventos menores, né? Então, assim, e o evento menor também é um desafio, né? Porque muitas vezes o pessoal não tem estrutura para fazer tudo. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, e muitos desses eventos são eventos que pretendem um dia ser grandes, né? Olha, todo mundo que é empreendedor no Brasil já merecia um busto em praça pública. Sim. Né? Empreendedor de evento, então, muito mais. Então, assim, resiliência e persistência. Né? A gente vai ter medo sempre, né? Vai ter dia que a gente acorda pensando que as coisas não vão dar certo, mas a gente tem que continuar trabalhando, continuar remando, persistindo e resiliente, que as coisas vão acontecer. Com uma disciplina e com uma persistência, não tem como dar errado. Legal. Disciplina e persistência não tem como dar errado. Tá bacana. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui. Ó, que papo maravilhoso, umas insights incríveis que a gente teve em pouco tempo, se você for ver, né? E, gente, queria também deixar o lembrete para vocês aí. A gente vai deixar os contatos aí do Tonico, tipo redes sociais, onde você pode encontrar ele e seguir. E é lógico, se tiver dúvidas, coloca aqui na descrição do vídeo e também pode ir atrás nas redes sociais, né? É isso aí. Se quiser, as redes sociais é o @Tonico Novaes. Muito bom. A gente vai colocar aqui na descrição, tá bom? É isso aí, gente.